Amor, paixão ou sedução e tirania? A qual desses relacionamentos você se entregaria? O que importa na vida da pessoa se não uma liberdade de expressão, liberdade de ação e de sentimentos? O tema de hoje, o livre-arbítrio e a base para o amor. Sim, João capítulo 4, versos 7 a 15, lá no livro de 1 João, no capítulo 4, de 7 a 15, nós vamos ver que a verdadeira expressão do livre-arbítrio vem do próprio Deus. Ele poderia ter feito flores de plástico, flores artificiais, mas elas não floresceriam. Ele poderia também criar robôs, servis, que poderiam responder a qualquer comando. Não havia solidão entre três deuses, eles eram autossuficientes, mas a expressão do amor de Deus em sua onisciência, que acabou por conhecer o presente, o passado e no futuro ele nos conheceu quando estava criando esse planeta. Assim, ele te amou e também amou a mim. Por isso, ele nos fez com a capacidade de reciprocidade e não como autômatos, não como seres que não expressam emoções. Diz o Gênesis que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Logo no início da criação, Deus fez o paraíso, fez o planeta Terra e viu que tudo era muito bom, mas faltava alguma coisa. Gênesis capítulo 1, verso 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Portanto, ele cumpriu o que disse antes, façamos, no verso 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso é uma conversa de Jesus com Deus o Pai e o Espírito Santo. Portanto, eles eram seres sociais e que tinham um amor em reciprocidade. Agora, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Eles, portanto, nós fomos feitos com a capacidade de decisão. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Gênesis 1, 26. Obviamente que o homem, para isso, deveria ter também domínio sobre si mesmo e poderia então exercer essa atividade conforme a semelhança com Deus, amando a criação, os animais, reciprocidade de amor entre homem. Todos os homens da terra responderiam ao mandamento de Jesus, ama teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Um relacionamento de amor e não de tirania. Esse era o objetivo que também alcançou os céus. Lá nos céus, quando criou os anjos, também os fez com a capacidade de livre-arbítrio. Nem por isso, quando Satanás, Lúcifer, foi criado com todo o esplendor do seu domínio sobre si mesmo, sobre suas vontades, não quer dizer que quando Deus deu o livre-arbítrio, tenha dado a ordem para o pecado. A decisão errada é um mistério. Quando nós nos equivocamos quanto à decisão, normalmente ficamos perplexos, perdidos e não sabemos justificar a maldade de outros e a mesma nossa, muitas vezes nos levam ao biru, a um psiquiatra, a um psicólogo, a uma profunda reflexão para entendermos o porquê fizemos essas coisas erradas. Mas alguns querem culpar a Deus pelos erros dos homens e do anjo mau, como se tivesse que ter feito os homens sem poder de vontade e de escolha, apenas respondendo ao caráter de Deus, sendo semelhantes a ele, mas sem capacidade de mudança, de decisão. Bom, filhos, descendência, obedecem aos pais. E assim que Deus criou o homem, e o homem errou, Deus providenciou a salvação por intermédio de Jesus Cristo. E é através de Jesus Cristo que nós, então, ganhamos a liberdade novamente. Voltamos a ter autonomia e não mais a sermos escravos, viciados no pecado. Os vícios de droga, de álcool, de fumo, todas essas coisas refletem, nos mostram muito bem o poder de viciar, de tiranizar, de subjugar o ser humano. Isso vem de Satanás, que fez essas
amalgamações, fez esses cruzamentos genéticos, fez a perversidade criar cardos e abrolhos e com dor. A mulher passou a ter dores no parto com dor. Nós cumprimos aquilo que Deus disse, multiplicar e encher a terra. Era para ser com tudo da forma como Deus planejou, prazerosamente. Mas, mediante o nosso erro, Deus envia o seu próprio filho num ato de amor. E com isso, ele resgata os seus filhos que foram degenerados, que perderam a essência da liberdade e da similitude para com Deus. Nós que perdemos o que foi dito, façamos o homem à nossa imagem e semelhança e que domine sobre todas as coisas, sobre as coisas que foram criadas, sobre nossa própria conduta. Agora, nós que fomos subjugados pelo pecado, somos resgatados pelo amor de Deus, que deu seu Filho para isso. Ele pagou o preço do pecado com seu próprio sangue. Foi Jesus quem expiou o nosso pecado, e o sangue de Jesus vertido na cruz, nós sabemos que o DNA, muitas vezes a gente pode fazer ali a multiplicação do DNA, a identificação do exame de DNA, através da multiplicação das células do sangue, onde aparecem nitidamente os cromossomas ali, mesmo os genes. É uma das formas que se usa para fazer o exame de DNA, assim como das células da boca e outras células também. Nós podemos coletar as células-mãe que estão por nosso corpo, né? Nós podemos ali coletar. E então, como foi feita a Eva da costela, ali dentro da costela também existem as células-tronco capazes, ou as células-mãe, são capazes de reproduzir o nosso DNA. Ali não vemos mais a expressão da semelhança de Deus, mas o sangue de Jesus vertido na cruz foi capaz de comunicar ao planeta Terra, todos nós que fomos feitos do pó da Terra, comunicar novamente o DNA de Jesus, o DNA do Criador, a vontade de fazer o bem e de nos livrarmos do mal e de sermos semelhantes novamente a Deus, no sentido de buscar sermos bons, seres amoráveis, seres que refletem o amor de Deus e não tirânicos. Ninguém quer um relacionamento de tirania, muito menos Deus. Ele deu as expressões do amor. Vamos ver o que nos diz lá em 1 João, o texto que prometi ler, no capítulo 4, versos 7 a 16. Que maravilha! Reciprocidade. Aqui nós vemos a palavra maravilhosa, reciprocidade e não submissão. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Assim os outros poderão ver o caráter de Deus em nós. Assim nós estamos multiplicando os filhos de Deus na terra. Estamos devolvendo à terra a capacidade de reciprocidade para com Deus, fugando do mal e caminhando nos caminhos do bem. Mateus também nos traz as palavras de Jesus no capítulo 5, versos 43 a 48. Mateus 5, 43 a 48, amar os inimigos. Vocês ouviram, disse Jesus, vocês ouviram que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo? Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Um amor incondicional até o juízo. Mesmo o juízo de Deus é um reflexo do amor do Pai. Nós vemos em cada ato da criação a autonomia como um gesto de amor. Portanto, não podemos ficar imaginando ali na criação dos anjos a criação do mal. Foi o mal que nasceu no coração do maligno, de Lúcifer,
que contaminou o universo com esse fruto podre, o espinho que contamina a nossa carne. Romanos, capítulo 5, versos 6 até o 11. Olha que maravilha. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu por nós, pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Porque aqui se explica, porque são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então o amor veio para pagar o preço. Nós estávamos na condenação do pecado, separados de Deus. Foi preciso que Jesus, o porta-voz da criação, fosse ele o elemento da restauração do ser humano. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Vê, entende? Reconcilia-te com teu Deus. Abraça esse Jesus, segue esse caminho. Vê e entende. Para você curtir, compartilhar e seguir essa programação, basta você digitar aí hashtag Vê e Entende, curta, compartilhe, siga a programação e vem com a gente orar ao nosso Pai. Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti ao estudar a Tua palavra e nos reconciliamos contigo a cada momento pelo amor de Jesus, pelo poder do Espírito Santo e pelo amor que o Senhor teve por nós ao enviar Seu Santo Filho para morrer por pecadores que precisam da libertação do jugo do pecado, do mal, dos desejos ruins, da ira contra o próximo, para aprendermos a amar a Ti sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Enviaste o Teu Filho para nos justificar, restaurar e santificar conforme a Tua imagem, e assim sermos espelhos Teus para o mundo. Senhor, que nenhum de nós haja diferente, mas que possamos ser contaminados pelo Teu amor e termos novamente a liberdade do amor. É o que peço para todos. Frutos do amor, em nome de Jesus. Amém. Paz e graça, que Deus te abençoe muito e que sigamos na palavra de Deus. Paz, graça, amor ao próximo e a Deus sobre todas as coisas.